Rádio Coringão, de torcedor para torcedor. Gostaria de agradecer ao engenheiro Ricardo a disponibilidade de nos receber a Rádio Coringão. Tem algumas perguntas relativas à estrutura, ao acabamento do estádio. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta que é assim: recentemente eu estive no Maracanã e na final da Copa das Confederações. Eu achei o estádio muito maravilhoso. O Maracanã tá sensacional. Quais são as diferenças ou as partes iguais aqui da Arena Corinthians em relação ao Maracanã, em relação ao conceito da obra, a parte estrutural da obra ou a parte técnica? Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, do Domingos, do Suma, da Lu. É um prazer aí receber, e quando a gente fala do Corinthians, mais ainda, né? O estádio, esse estádio nosso aqui, ele atende os padrões que o pessoal chama de padrão FIFA, né? Que tanto fala, mas na realidade, quando a gente fala isso, nós estamos falando que são estádios modernos, né? Então eu também estive no Maracanã, e eu vi, por exemplo, a proximidade do torcedor com o banco de reserva, interagindo com os jogadores. O cara faz o gol, vai bem pertinho do torcedor, e aqui vai acontecer a mesma coisa. Também o conceito das cadeiras, apesar das pessoas não gostarem, é um conceito bem legal, que a gente tem um conforto maior. As áreas de banheiro, circulações, o Maracanã também é muito legal. Lá eles têm a circulação com um piso padrão que existe nas arenas pintado, que é o epóxi. Nós vamos ter aqui algumas circulações de mármore, o granito é um pouquinho mais requinte, mas ambos os estádios aí são muito bonitos. O que a gente pode falar de diferente, eu acho, que é a grama, né? Vai nos plantar lá. E a iluminação também. A iluminação a gente tem aí 2 vezes e meio mais do que é necessário e exigido pela FIFA. Muito legal. Em off sobre a questão da locomoção interna, né? Essa questão, em que sentido que isso vai mudar a cultura do torcedor brasileiro, né? Uma coisa mais de família, a gente estava conversando, né? Como o estádio foi pensado em relação a essa questão das pessoas virem? É mais uma experiência do que propriamente ver um jogo, né? A arena aqui, ela vai apresentar para todos os setores do estádio, independente se é público geral ou se é VIP, um conforto muito grande. Então, você pega, por exemplo, uma área geral, que é a que nós passamos lá. Você tem circulações com padrão de acabamento alto. Então, a gente acredita que com isso, o torcedor ele vai se adaptar a uma nova realidade de estádios e transformar o jogo num evento. Então, ele vai vir mais cedo, ele vai consumir produtos de boa qualidade, ele vai ter um banheiro de boa qualidade, ele vai entrar numa área onde ele vai preservar porque ele vê que está limpo e bonito, e ele vai ter um espetáculo maravilhoso que é um jogo de futebol. É uma arena bem pensada, e um dos lados da arena, que é esse aqui, o lado oeste, ele vai ser utilizado inclusive fora de dias de jogos, para visitações guiadas. A gente provavelmente coloca aqui o museu de futebol, vai passar pela área dos vestiários que estiver visitando a arena, vai ter uma mega loja de produtos do Corinthians, tem os restaurantes. Então é uma coisa que foi pensada assim em modernidade. A gente anda dentro da arena e comenta que isso é um estádio que com certeza daqui 20, 30 anos ainda vai ser moderno, justamente porque como ele foi concebido. Agora, sobre as questões técnicas do acabamento do estádio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da germinação, né, do gramado, como é que foi feito, tudo. Estamos bem pertinho, inclusive, né? O Bebeto recentemente elogiou muito e falou que estava parecendo uma grama sintética. Para nós é um orgulho, porque nós seguimos todas as recomendações que foram passadas pelos maiores especialistas do mundo. Uma delas é de fazer o semeio no próprio local, e nós fizemos. É uma grama tipo de inverno. Nós estamos enfrentando um veranico aqui que, graças a Deus, a grama está resistindo bem. Nós estamos fazendo toda a manutenção. E é um sistema super moderno e inusitado no mundo. Por que inusitado? Porque no mundo você vê sistemas de drenagem e arrefecimento da raiz para esquentar. Então você pega um clima muito frio, como é na Rússia, tem gramados que tem um sistema que você injeta ar quente. Aqui nós faremos justamente o contrário, como se fosse um ar-condicionado por baixo do gramado para refrigerar as raízes e não deixar com que ela sofra e morra, e aí você tenha buracos no gramado. Então a gente espera que com isso mantenha um gramado de altíssima qualidade durante todo o período do ano, seja no período de inverno, seja no período de verão. Essa grama é mais favorável que o período de inverno, mas na época de verão nós vamos enfrentar com esse sistema, essa tecnologia altíssima que nós implantamos na arena. Em relação à instalação das cadeiras, como é que está no momento? A questão lá dos 103 anos, né, das cadeiras, né? Para nós,
é o que há de novidade dentro da arena. Nós já instalamos aí os suportes do lado inferior leste, que é onde vai fixada a cadeira. Hoje nós iniciamos a fabricação dos assentos e nós esperamos até domingo, que é o aniversário do Corinthians, ter já algumas cadeiras instaladas e fazer um mosaico aí, escrito 103, SCCB, para a hora que passar aqui alguém e ver algumas cadeiras instaladas, o gramado demarcado e a obra do estádio que está, ficar cheio de orgulho e acreditar realmente que nós estamos próximos do fim. Em relação à iluminação, você já tinha falado, né, que é 2,5 vezes mais do que a iluminação do próprio Maracanã. Mas se tivesse, por exemplo, seria como a iluminação dos GPs noturnos de Fórmula 1, por exemplo? É o mesmo sistema de iluminação? O sistema sim, mas por exemplo, aquela corrida noturna que tem na Malásia, nós vamos ter aqui em loops, eles têm lá aproximadamente 3.000 loops, nós vamos ter aqui quase 5.000 loops, então é praticamente o dobro. Então isso aqui vai virar um dia. E nós já iniciamos ali o sistema de instalação dos refletores, tem 106 refletores ali já instalados, e em breve nós estaremos aqui iniciando do lado oeste. E também vai ter um pouco de iluminação atrás dos gols, mas fora da projeção dos goleiros. Então, inclusive isso foi pensado para a hora que você joga os focos de luz, não ofusque a vista dos jogadores e dos torcedores também. O que ajuda bastante no espetáculo. Com certeza, né? Eu, por exemplo, estive no Japão, uma das coisas que me impressionou muito no estádio lá de Yokohama foi a iluminação, o gramado e o sistema de som. Eu posso garantir para vocês que nós vamos ter esses 3 itens melhores do que o que a gente viu lá. Inclusive, nós testamos recentemente aqui algumas caixas de som do lado leste e o som é perfeito. A gente deu para ouvir nitidamente o hino do Corinthians, algumas outras coisas que foram ditas. Uma questão importante é fazer pelo menos para uma parte da torcida, fazer um comparativo com o Pacaembu em relação à questão da locomoção de um setor para outro. Como é que vai ser aqui na Arena Corinthians? Você diz entre setores? Entre setores. Os setores eles são isolados, diferentemente do que você hoje, por exemplo, vê no Maracanã. No Maracanã você roda todo o estádio e você se dirige para onde você comprou o ticket. Aqui tem alguns isolamentos justamente para ter essa divisão de público, né? Então você pega, por exemplo, recentemente saiu até uma reportagem no Lance que mostrava a setorização do estádio. Então aqui nós estamos bem próximo da área onde ficarão as torcidas organizadas. Então vai ter um isolamento em vidro nessa projeção e naquela quina da arena, isolando esse setor, e aí esse público vai frequentar somente essa área. Indo lá para o lado leste, no inferior, é como se fosse a laranja do Pacaembu. Então quem está na leste inferior não tem acesso a esse setor, tampouco para o setor superior e nem para o setor do lado sul. Então aqui é como se fosse a laranja no inferior leste, e no superior leste é como se fosse o público que frequenta, o não uniformizado, que frequenta os setores verde e o de tobogã, 7.500 pessoas ali em cima, e na parte inferior aproximadamente 9.000 pessoas. E no lado sul é onde vão ficar as torcidas não uniformizadas geral do Corinthians, próximo do lado leste, e ali naquele canto que é o sudeste, nós teremos lá uma repartição destinada para o público adversário, aproximadamente aí de 1.500 a 2.000 pessoas. E o lado nobre da arena, que é o oeste, onde nós teremos as cadeiras VIP nessa arquibancada inferior, como se fosse aquelas cadeiras individuais que nós temos aí no Pacaembu, como se fosse a numerada descoberta. 2 níveis de camarote, sendo que o superior ele tem, além do piso principal, um mezanino, e aí uma arquibancada superior com uma capacidade de 4.500 pessoas, que é o que nós chamamos de Very VIP, que é como se fosse uma numerada coberta lá no Pacaembu. Então, somando tudo isso, nós teremos nesse anel inferior aproximadamente 33.000 pessoas, e nas repartições superiores mais 15.000, totalizando os 48, que é a capacidade da arena. Ricardo, muito se fala da questão que vai aumentar o valor do ingresso quando vierem os jogos saírem do Pacaembu e virem para cá. Como é que vai ficar essa questão do valor do ingresso? Até recentemente o nosso eterno presidente André Santos falou sobre isso. A ideia é não ter aumento de valor de ingresso, principalmente para o público mais geral ou intermediário. Então, atrás dos gols, que são os gerais, aí vão se manter o preço que hoje é praticado no fiel torcedor, se não me engano, 40 ou 50 reais. Aí lá na superior, que é geral também, vai ser aí nessa faixa de 45 a 55 reais. Um pouquinho mais caro por causa da localização, mas nada muito maior, é praticamente o preço que hoje é praticado. Lembrando que o fiel torcedor compra com desconto e paga 60% ou 40% do valor de face, né? E aquele setor inferior é o que se paga hoje em jogo normal, 70 a 80 reais.
Então você vai ter mais de 50% do estádio que é destinado a esse público com um preço bem acessível, que é o que é praticado hoje. Então aquele negócio de aumentar valor, de ter, pelo menos nas conversas que eu ouço o pessoal dizer e nas contabilidades que eles fazem, os preços serão mantidos, apesar de ser uma arena muito mais moderna do que o que a gente frequenta hoje, que é o Pacaembu. Agora, no setor oeste, que é o setor destinado para os VIPs, para o público very VIP, para o pessoal de camarote, aí isso vai ser em forma de leilão, que a gente vai comercializar e quem arrematar pelo maior valor ou custo-benefício vai levar. A ligação da cobertura, como é que está o andamento dessa parte do trabalho? Então, a gente sempre diz, nós na engenharia temos um cronograma de obras e a gente tem algumas atividades que são as principais para a conclusão das obras, ou seja, não tem folgas, né? Então, a atividade da cobertura é uma atividade onde está no caminho de conclusão do empreendimento. Mas a gente pode afirmar que segue conforme planejado. Por quê? Por exemplo, no setor sul, nós já montamos 4 peças, são 7 ao total, faltam 3, sendo que 2 estão pré-montadas ali e na semana que vem já inicia a montagem delas. A etapa mais importante, claro, é um fator assim preponderante que chama as vistas, o içamento da peça, mas uma etapa muito mais importante é a pré-montagem embaixo, porque depois você simplesmente pega ela e acopla na peça que está em cima. Agora, o que demanda de esforço, isso aí, a grande maioria é embaixo. Já no setor norte, hoje nós subimos a segunda peça, então estão faltando 5. Então, até o final do mês aí de outubro, início de novembro, nós estaremos concluindo essa parte da montagem metálica da cobertura, arriando essas formas provisórias, que são essas estruturas amarelas, e aí iniciando a cobertura atrás dos dois nos meses finais da obra. E domingo agora o Corinthians faz 103 anos de história. Vai ter alguma comemoração especial aqui na Arena Corinthians? Vai, bom, a gente comemora tudo aqui, né? Todo dia. Além da Fiel, que vai estar do lado de fora, com certeza aí, maciçamente, porque hoje a gente já, quando não tem evento, já tem muita gente vindo visitar aqui a Meco, o Coliseu, seja como a turma chama. Nós vamos ter uma festa para os trabalhadores, em comemoração aos 103 anos do Corinthians, e a entrega parcial de alguns setores do estado. Então, por exemplo, o lado leste, o acabamento interno, nós estamos concluindo ele e nós vamos comemorar aí com os trabalhadores para reconhecer os esforços. A demarcação do campo, o início da instalação dos assentos, 90% da conclusão aqui desse piso de serviço que nós vamos visitar, que é o piso onde fica os vestiários. Então agora nós vamos entrar nessas etapas finais aí e vamos reconhecendo o esforço de todo mundo com essas festas aí para mostrar que valeu a pena todo o esforço e a valorização da vida. Graças a Deus a gente pode comemorar que nós não tivemos nenhum acidente grave, é um esforço conjunto da Odebrecht e do Corinthians e isso nos enche de orgulho. Vamos chegar no mês que vem a 10 milhões de homens-horas trabalhando sem acidente grave e fatalidade, que uma obra como essa aqui é uma das coisas mais importantes que nós temos. É uma obra grandiosa do ponto de vista da engenharia e do ponto de vista humano também. Com certeza, porque a gente valoriza o ser humano. Hoje nós já finalizamos alguns programas, mas no decorrer da obra tem muita gente aqui que vai sentir saudade. Nós fizemos casamento coletivo, demos curso de 1ª a 4ª, 5ª a 8ª, em parceria com o MEC, para mais de 80 trabalhadores, formamos quase 300 profissionais, ingressamos eles no mercado de trabalho, fizemos um curso de introdução à internet para os trabalhadores e filhos de trabalhadores, campanha contra as drogas, doação de sangue, um monte de programas aqui que com certeza vai ficar para a história e trouxe benefício para a comunidade. Engenheiro Ricardo, a gente gostaria muito de agradecer em nome da Rádio Coringão essa entrevista e a gente deseja aí muito boa sorte que com certeza será uma obra grandiosa aqui para a cidade de São Paulo e para o país. A Fiel pode ficar tranquila, os esforços eles são grandes, continuam grandes, mas nós já perseguimos aí 26 a 27 meses de obra, vamos comemorar agora o 27º mês, dia 30, que por sinal é hoje, né? Dia 30, hoje estamos comemorando 27 meses de obra, nossos cronogramas são 31, nós temos uma caminhada aí final, mas a gente costuma dizer que nós estamos aí aos 35 minutos do segundo tempo e o jogo acaba aos 45. Então vamos continuar com a Espada de São Jorge empunhada e com certeza vamos concluir essa obra com sucesso. E aí quem disse que nosso passaporte era o ticket de metrô, agora vai ter que presenciar uma obra-prima como essa em um estádio que o Corinthians merecia. Afinal de
contas, o mundo é nosso e um dos melhores estádios do mundo, com certeza, é nosso. O mundo é nosso, a Zona Leste é nossa, tudo é nosso. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer receber você. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.